Se você é aquela pessoa que no ano passado não foi uma aluna tão boa assim e quer melhorar nesse ano, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar. Mas antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal ou me siga nas minhas outras redes sociais. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Às vezes você foi que nem eu em 2024. Eu estudava e na hora da prova me dava branco e eu não sabia de nada e eu tirava notas medíocres, tipo assim, 7, 6 e eu ficava bem triste. Porque afinal, se eu estudei tanto, por que na hora que eu abri a prova eu esqueci de tudo e não sabia responder nada? Pois é. Às vezes você só está estudando do jeito errado. Porque o nosso cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro lembrar das coisas conforme a gente vai vendo isso com constância. Ou seja, se eu vi uma coisa ontem, estudei uma coisa ontem e hoje eu não estudar e amanhã eu querer lembrar. Você não vai estar lembrando das coisas importantes do que você viu antes de ontem. Você tem que ficar vendo esse conteúdo todos os dias, pelo menos 30 minutinhos ou uma hora. Não, eu não tô querendo dizer para você estudar, inclusive nos fins de semana, feriado, estudar por 4 horas. Não estou falando isso. Estou falando para depois da escola você revisar as coisas que você viu na aula, até as que você entendeu, e estudar um pouquinho mais aquela coisinha que você não entendeu. Porque é normalmente aquela coisinha que você não entendeu que vai cair na sua prova. Por exemplo, se no dia que você foi para a escola você estudou sobre geografia, história, matemática, você vai revisar em casa geografia, história, matemática e os conteúdos que você viu, né? Então, você não vai também só ler, tá? Esse é o pulo do gato. Quando você estuda, normalmente a gente acha que é só ler e escrever. Mas não é só isso. A parte mais importante é você receber perguntas. Você fazer perguntas para você mesma ou pedir para alguma inteligência artificial te fazer perguntas do conteúdo que você viu e você responder o que você lembra. E conforme você vai respondendo, você pode ir anotando também as respostas e as perguntas e cada vez você deixar a sua resposta mais elaborada, mais completa. Isso funciona, gente, muito bem com todas as matérias. Você vai lá, lê, raciocina, escreve o que você entendeu, você lê de novo, escreve o que você entendeu de forma mais elaborada e depois você faz perguntas. Isso vai melhorar muito o seu estudo e é impossível você não lembrar fazendo dessa forma. E uma coisa que eu acho que já deu para entender, né, é que tipo, você não tem que deixar para estudar só na semana de prova, você tem que estudar todos os dias que você tiver indo para a escola, você tem que estudar, você tem que lembrar daquele conteúdo que você está vendo. Porque as coisas na escola, principalmente matemática, elas vão se conectando assim, entendeu? Elas vão fazendo ligações entre os conteúdos. Então, sei lá, se você está aprendendo expressão algébrica na escola e você não sabe resolver uma fração, você já não vai estar sabendo resolver expressão algébrica, porque uma coisa está ligada à outra. Ai, Gi, mas eu tenho muita dificuldade de me concentrar, de lembrar das coisas. Para de mexer no celular. Uma hora antes de você estudar, tenta não mexer no celular, não ver telas e sim fazer qualquer outra coisa. Ficar ao ar livre, ler alguma coisa, fazer qualquer coisa que não envolva telas. Para o seu cérebro dar aquela acalmada, entendeu? Para você não ficar com aquela dopamina fácil e com muita informação que literalmente faz seu cérebro apodrecer. E eu tenho certeza, gente, que com essas diquinhas que eu falei, essas principais dicas, vocês vão melhorar a nota de vocês muito. É impossível vocês seguirem tudo que eu falei pra vocês e a nota de vocês não melhorar. Pra vocês terem uma noção, em 2024, eu só tirava tipo 6, 7 e já ficava feliz com 8. Então, depois que eu consegui entender essa técnica de estudos que eu falei pra vocês, ano passado a minha nota mais baixa foi 8,75. E as outras matérias eu só tirava 10. Acho que eu tirei 8,75 em matemática só no primeiro trimestre, mas depois disso, gente, só consegui tirar 10. É muito, muito fácil. Não é tipo aquela coisa que você fica, acho que mesmo se eu ler eu não vou entender. Se você leu, fez tudo isso e não entendeu, amiga, vai atrás. Não fica sem entender conteúdo que você não vai conseguir gabaritar a prova. Então, quando você vê aquela pessoa muito nerd da sua sala que só gabarita as provas e você pensa, nossa, ela deve estudar horas por dia. Ela estuda uma horinha e revisa o conteúdo. Para ela estar gabaritando, ela estuda dessa forma. Entendeu? Esse é o segredo. Então, foca nisso e melhore nisso, que eu tenho certeza que você vai ser uma das melhores alunas ou aluno da sua sala.
Isso é uma observação, tá, gente? Tratem bem os professores. Se você conversa muito, o professor fala pra você parar de falar, pra você parar quieta, e você não para, você fala demais, é provável que o professor ele seja um pouquinho mais rígido com você em notas. Então, por exemplo, uma questão que você só errou meio ponto, seu professor pode tirar o seu ponto inteiro. Ele não vai considerar meio ponto, porque ele vê que você parece que não se esforça. Então, você tem que ser a queridinha dos professores. Mas não aquela queridinha dos professores forçada. Como que você pode fazer os professores gostarem de você? Sendo educada e ficando quieta. A partir do momento que o professor está dando aula, você tem que ficar quieta, não conversar com ninguém, não falar com ninguém e prestar muita atenção na aula. Não precisa ficar dando presentinho para professor, dando uma maçã, falando, nossa, professora, como você tá bonita hoje. Não precisa. É só você fazer o mínimo, que é ter o mínimo de educação na aula do professor e não conversar durante a aula. Gente, outra coisa que me ajuda muito na hora que eu vou estudar é na hora que o professor tá falando lá a matéria e ele fala alguma coisa bem importante sobre a matéria, que é tipo, nossa, se eu não saber disso, eu não vou entender a matéria. Você anotar. Anote tudo que o seu professor falar e você tiver tempo de anotar, entendeu? Mesmo que ele fale rápido, amiga, dá um jeito, tá? Faz alguma letra maia que caiba no seu caderno, mas anota o que o professor tá falando, que você vai se dar muito bem nas provas. Porque assim, amiga, geralmente o professor ele coloca na prova aquilo que ele mais falou em dia de aula. Então, se você pegar suas anotações, tudo que o professor falou e prestar atenção bem no que ele disse, o conteúdo principal é isso que vai cair na prova, confia em mim. E sim, os mínimos pontos importam. Sabe aquele trabalhinho de 10 folhas que vale meio ponto? Você vai fazer. Você vai fazer porque todo ponto importa na hora do seu boletim. Enfim, amigas, foram essas dicas bem práticas e rapidinhas que eu quis dar para vocês, porque isso me salvou de várias notas baixas e agora eu só consigo tirar notas boas com esse método de estudo. Então, tendo esse método de estudo, depois me fala o que você achou. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos!